Discutimos os rituais estranhos na Bohemian Grove, a vigilância do governo e os experimentos secretos de controle mental da Agência Central de Inteligência. Mas adivinhe, retornamos com mais teorias da conspiração insólitas. Ideias antes vistas como absurdas são possíveis, uma vez que a verdade é frequentemente mais estranha que a ficção. Essas teorias já não são apenas teorias. Eventualmente, foram parcialmente confirmadas como verdadeiras. Desde empresas ocultando segredos fatais, espiões animais a avistamentos de objetos voadores não identificados em Roswell, estas são as teorias da conspiração malucas que se confirmaram. Parte 3. A crise dos opioides arruinou inúmeras vidas e causou a morte de centenas de milhares de americanos. Mesmo sem perderem a vida literalmente, muitos perderam anos para o vício, devido à superprescrição de analgésicos viciantes, que não foram regulados a tempo de evitar o desastre. As empresas farmacêuticas que fabricam, comercializam e vendem esses medicamentos certamente não teriam permitido sua ampla disseminação se soubessem o quão viciantes são. Ninguém poderia ser tão moralmente falido, certo? Bem, como se vê, algumas pessoas poderiam de fato ser tão moralmente falidas. Todos que sugeriram que as farmacêuticas conheciam a situação dos pacientes estavam certos. A crise dos opioides foi originada de mentiras e conspiração. Quando o OxyContin foi lançado em 1996, os médicos foram informados de que era menos potente que a morfina e suas propriedades de liberação lenta o tornavam não viciante, diferentemente de outros analgésicos similares. Seria ótimo se essas informações fossem verdadeiras. O OxyContin era de fato o dobro da potência da morfina e extremamente viciante. A Purdue Pharma e a família Sackler, fundadora da empresa, estavam cientes disso desde o início. Conforme documentos selados obtidos pela ProPublica em 2019, Michael Friedman, diretor de vendas e marketing da Purdue, enviou um e-mail ao Dr. Richard Sackler em 1997 sobre a discrepância entre a força percebida e real do OxyContin. Friedman alertou que seria muito arriscado na fase inicial do produto fazer médicos acreditarem que o remédio é tão potente quanto a morfina. Estamos bem cientes da visão de muitos médicos de que a oxicodona é mais fraca do que a morfina. Não pretendo tomar nenhuma ação sobre isso. A oxicodona era o ingrediente ativo no OxyContin. Sackler respondeu: concordo. Dias após o diálogo via e-mail, Sackler trocou e-mails com Michael Cullen, outro membro da Purdue Pharma. Cullen afirmou que a oxicodona, percebida como um opioide mais fraco que a morfina, resultou no uso mais precoce do OxyContin para dor não cancerígena. Médicos estão substituindo Percocet, hidrocodona e Tilenol com codeína por este produto. É crucial ser cauteloso para não alterar a visão dos médicos sobre a oxicodona ao criar peças promocionais, simpósios, artigos revisados, estudos, etc. Sackler respondeu: acredito que você está lidando bem com a situação. A Purdue, frequentemente processada por sua propaganda enganosa de OxyContin, sempre resolveu os casos extrajudicialmente para evitar grande atenção negativa. Mas em novembro de 2020, a Purdue admitiu responsabilidade publicamente. A Purdue admitiu culpa por conspiração para enganar os Estados Unidos, infringir a lei de alimentos, medicamentos e cosméticos e violar a lei federal contra subornos. A advogada americana Rachel A. Honig declarou que a Purdue admitiu vender seus perigosos opioides para provedores de saúde, sabendo que poderiam estar sendo desviados para usuários. A empresa enganou a Administração de Controle de Drogas sobre as ações tomadas para evitar desvios, inflando falsamente a quantidade aprovada para a venda de seus produtos. A Purdue pagou propinas aos provedores para promover mais a prescrição de seus produtos. Há alguns anos, uma teoria da conspiração envolvendo a Wayfair invadiu os cantos mais excêntricos da internet. Muitos afirmavam que a Wayfair contrabandeava secretamente crianças, vendendo-as por anúncios online. Não se preocupe, não vamos afirmar que essa bobagem é verdadeira. Isso, claro, foi amplamente desmentido e não ocorreu. Isso não implica que a manipulação corporativa seja um mito total. Na realidade, a gigante do artesanato Hobby Lobby foi revelada no centro de um grande escândalo de contrabando. Eles não contrabandeavam pessoas, mas sim artefatos, incluindo uma das obras literárias mais antigas da história humana. Esta trama descartada de Indiana Jones, que se tornou realidade, começou em 2009, quando a Hobby Lobby começou a coletar itens para exibir em seu novo projeto favorito, o Museu da Bíblia, em Washington, Distrito de Colômbia.
Em dezembro de 2010, a Hobby Lobby investiu $1.600.000 em diversos artefatos iraquianos, como tábuas de cuneiforme, bole de argila e selos de envelope e cilindro de pedra. Alguns itens chegaram com declarações de origem falsas que a empresa deixou de verificar, enquanto outros não apresentavam indicações de propriedade anterior ou histórico de venda, sugerindo que possivelmente foram roubados ou adquiridos no mercado negro. Um especialista contratado pela empresa alertou que os itens pareciam ser adquiridos ilegalmente, mas a Hobby Lobby ignorou e enviou os itens de Israel para 3 dos seus endereços em pacotes distintos. As etiquetas das embalagens falsamente identificavam seu conteúdo como azulejos de cerâmica turcos, avaliados entre $250 e $300, segundo funcionários dos Estados Unidos. A alfândega considera a compra de itens por um valor inferior ao real, a mentira sobre origem e preço e o envio para vários endereços estrangeiros como indícios de contrabando. A alfândega apreendeu 5 das 8 embalagens destinadas à Hobby Lobby. Em 2017, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou uma queixa contra a Hobby Lobby, exigindo que renunciassem a objetos que chegaram aos Estados Unidos. O motivo da queixa era duplo. O contrabando dos itens violava tanto as leis aduaneiras quanto as de patrimônio do Iraque, constituindo também uma infração às leis dos Estados Unidos, a Lei de Propriedade Roubada Nacional. Especialistas arqueológicos afirmam que os artefatos contrabandeados pela Hobby Lobby para o Museu da Bíblia possivelmente foram roubados do Museu Nacional do Iraque e de sítios arqueológicos. Em 5 de julho de 2017, a Hobby Lobby fez um acordo. Devolvem os artefatos e pagam multa de 3 milhões. No total, renunciaram a mais de 5.000 artefatos devolvidos ao Iraque. A empresa alegou que tudo isso foi um grande mal-entendido e que eles evitariam cometer os mesmos erros no futuro. Por erros, queremos dizer cometer vários crimes. E como se vê, eles cometeram esse suposto erro novamente. Em maio de 2020, o Departamento de Justiça fez outra queixa contra a empresa. Foram ordenados a confiscar uma tábua cuneiforme do Iraque desta vez. A tábua era nada menos que a Tábua do Sonho de Gilgamesh, uma tábua babilônica de 1600 a.C., que continha uma parte da epopeia de Gilgamesh. A Hobby Lobby falhou novamente em confirmar a autenticidade de um item, que se revelou falso posteriormente. A Hobby Lobby foi mais uma vez ordenada a renunciar ao artefato, e as autoridades o apreenderam. Embora não sejamos especialistas em museus e antiguidades, talvez a Hobby Lobby devesse se concentrar apenas em artesanatos daqui em diante. Há numerosas teorias da conspiração sobre ligações entre poder político e forças ocultas. Parece ser bastante comum associar políticos a organizações secretas, supostos acordos com o diabo e ao sobrenatural. Essa teoria era mais que isso para uma importante figura política americana. Assim como muitas mulheres do sul da Califórnia, a ex-primeira-dama Nancy Reagan tinha interesse em astrologia. No livro de 1965, Onde Está o Resto de Mim?, o ex-presidente Reagan menciona a rotina diária de Nancy de consultar seus mapas astrais. Segundo o porta-voz de Carol Reiter, em artigo do Los Angeles Times, Reagan não revelou a hora exata de seu nascimento publicamente por medo de que as pessoas usassem essa informação para ler seu mapa natal e controlá-lo. Nancy era a mais interessada nas estrelas, planetas e seu potencial impacto em nossas vidas. Nancy já tinha interesse na astrologia com Ronald há algum tempo, mas o seu fascínio aprofundou-se após a tentativa de assassinato de Ronald Reagan em 1981. Querendo ter alguém por perto que pudesse ter previsto a tentativa de assassinato, Nancy retomou contato com uma antiga conhecida, uma astróloga de São Francisco chamada Joan Quigley. Isso iniciou uma relação próxima que durou os 2 mandatos de seu marido na Casa Branca. Nas memórias para o registro, Don Reagan, ex-chefe de gabinete da administração Reagan, afirmou que quase todas as principais ações e decisões dos Reagans eram pré-aprovadas por uma mulher em São Francisco que fazia horóscopos para confirmar o alinhamento favorável dos planetas. Conforme Reagan, o presidente tinha um calendário colorido codificado com base nos conselhos de Joan, cada dia correspondendo a uma cor baseada em sua auspiciosidade. Os bons dias eram destacados em verde e os dias ruins destacados em vermelho. Nancy e Joan conversavam quase todos os fins de semana, mantendo seu envolvimento secreto ao público americano. Após a publicação das memórias de Don Reagan, repletas das suas queixas sobre a influência excessiva de um astrólogo na agenda de Reagan, o nome de Quigley foi revelado à imprensa por um integrante da administração.
Nancy ligou desesperadamente para a casa de Joan, atendida por Ruth, sua irmã. Nancy insistiu para nunca revelar isso. Ruth questionou se a gestão Reagan poderia reconhecer os anos de dedicação de Joan após seu mandato. Nancy recusou e negou. Em 1990, Joan contou sua versão da história na autobiografia, O que Joan Diz. Nela, fez afirmações ousadas sobre seu envolvimento na presidência de Reagan. Ela relatou que auxiliou nas negociações, preparação de discursos e segurança do presidente. Ela até afirmou ter lido o horóscopo do próprio Gorbachev e assumiu o crédito por influenciar a relação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Já percebeu que seu iPhone parece mais lento quando um novo modelo sai? Talvez você esteja convencido de que seu laptop não tem funcionado bem ultimamente, apesar de todas as atualizações instaladas. Bem, isso pode não ser apenas sua imaginação. Você pode culpar o desagradável conceito de obsolescência planejada ou a produção intencional de bens de consumo que se tornam rapidamente obsoletos, impulsionando os clientes a comprar produtos novos em vez de consertar os existentes. Em 2017, a Apple enfrentou um processo coletivo por admitir que, como muitos suspeitavam há anos, reduziu intencionalmente a velocidade dos iPhones mais antigos. Este não é o único caso da Apple estimulando as pessoas a trocar seus telefones antigos por novos, em vez de conservar os que já têm. A associação Halt Planned Obsolescence denunciou a Apple em 2023, provocando uma investigação sobre seu método de reparação de produtos. A Halt Planned Obsolescence esperava que a investigação do promotor de Paris mostrasse que a Apple estava associando os números de série das peças de reposição a aqueles de um smartphone, incluindo via microchips, dando ao fabricante a possibilidade de restringir reparos por reparadores não aprovados ou de degradar remotamente um smartphone reparado com peças genéricas. A Wired entrevistou Elizabeth Chamberlain, da iFixit, sobre a suposta obsolescência planejada da Apple, focando no emparelhamento de peças. Refere-se à ligação de números de série citada por Hoppe. Chamberlain discorreu sobre a prática, dizendo: no iPhone, onde isso aparece de forma mais prejudicial, se tentar trocar as telas de dois iPhones funcionando, as telas trocadas podem não funcionar ou exibir mensagens de erro, dizendo que a tela não está verificada. A falta de peças de reposição limita as opções dos proprietários de iPhone com telas quebradas. Eles precisam pagar por técnicos certificados pela Apple para um conserto caro ou simplesmente desistir e comprar um novo telefone. Obviamente, a Apple e outras empresas de tecnologia não são as únicas responsáveis pela obsolescência planejada. Brinquedos infantis costumam ser feitos de plásticos pouco duráveis ou metais macios, quebrando rapidamente. A indústria da moda rápida usa uma combinação de materiais baratos e tendências que mudam rapidamente para garantir que suas roupas tenham pouca durabilidade em qualquer sentido da palavra. Se rasgar após uso ou sair de moda em um mês, terá que comprar outro. Em resumo, muitas empresas se beneficiam ao produzir produtos que não são feitos para durar. Quanto menor a vida útil do produto, mais eles podem convencer você a comprar e mais lucro eles têm a ganhar. A ganância corporativa ataca novamente sempre que um novo movimento de protesto nasce. Os pessimistas esperam nas sombras para afirmar que os manifestantes não são defensores sinceros de sua causa. A noção do manifestante pago é uma ideia persistente. A concepção de que quem protesta contra o status quo faz isso não por princípios, mas por remuneração de uma figura oculta. Essa noção geralmente se associa a outras teorias da conspiração, muitas vezes antissemitas, como a alegação de que George Soros financiou protestos contra a brutalidade policial em 2020. Mas os manifestantes pagos existem, eles simplesmente não se parecem com os defensores mais vocais da teoria, como o ex-apresentador de rádio incendiário Rush Limbaugh poderia imaginar. O Departamento Federal de Investigação tem um histórico de enviar seus funcionários para infiltrar protestos quando estão disfarçados em roupas civis. Foi recentemente revelado que cerca de 10 informantes do Departamento Federal de Investigação se infiltraram nos protestos contra o Dakota Access Pipeline, próximo à reserva Sioux de Standing Rock, em 2016. Em 2020, o Departamento Federal de Investigação remunerou um criminoso condenado para se infiltrar nos protestos contra o assassinato de George Floyd pela polícia. O informante não só infiltrou-se nos protestos, mas também alegou ter incitado outros manifestantes a intensificar a violência em seu ativismo para incriminá-los. Essa prática do Departamento Federal de Investigação está longe de ser recente.
Na década de 60, o programa de contra-inteligência fez o Departamento Federal de Investigação inserir informantes em movimentos ativistas como os Panteras Negras, visando semear discórdia e acirrar tensões internas. O Departamento Federal de Investigação não é o único por trás desses vários manifestantes pagos. Durante a gestão de Rahm Emanuel como prefeito de Chicago, jornalistas de diversos meios, como o Chicago Tribune, divulgaram que os moradores de Chicago protestando pelo fechamento de escolas, na realidade, foram pagos para participar. Eles foram pagos não diretamente pelo Emanuel, mas pelo reverendo Roosevelt Watkins, para apoiar publicamente as decisões políticas de Emanuel. Em 2009, o The Guardian revelou que a polícia britânica usava centenas de informantes pagos para se infiltrar em grupos de protesto e informar as autoridades. As gravações dadas ao The Guardian como provas foram feitas em reuniões entre a polícia de Strathside e Matilda Gifford, do grupo ativista Plain Stupid. Gifford recebeu oferta de dinheiro por informações nas gravações. O valor não foi citado, mas os empréstimos estudantis dela foram mencionados no acordo. Durante as gravações, os oficiais se referiram à suposta rede de centenas de informantes em várias organizações. Em 2006, o Wall Street Journal divulgou que imigrantes russos, com apoio do Kremlin, financiaram protestos nos Estados Unidos, remunerando manifestantes para apoiar causas favoráveis ao governo russo. Em 2012, após manifestações anti-Putin na Rússia, multidões de admiradores de Putin surgiram para celebrar sua posse. Eles apareceram, segundo repórteres da Time, muitos supostos apoiadores eram pagos para isso. Foram recrutados pelo site Massovk.ru. Um homem vinculado ao site, que queria ser chamado de Sergei Vassilievich, relatou sua experiência em pagar participantes de comícios pelo site. Ele disse que em um bom dia, cerca de 40% dos manifestantes eram remunerados. Quanto custavam desses comícios depois que todos eram pagos? Cerca de $137 mil. Um artigo da Cable News Network de 2011 revelou que os contra-manifestantes pró-Mubarak no Cairo, Egito, foram pagos pelo governo para estar lá. Contra-manifestantes pagos também atacaram os anti-Mubarak. Portanto, houve muitos casos documentados de manifestantes pagos, mas a pessoa que paga a conta tende a ser, na maioria das vezes, um representante do status quo sendo protestado. Eventualmente, eles concordam com quem se preocupa sobre manifestantes pagos inicialmente. Putin já declarou que estudantes manifestantes eram remunerados para protestar contra ele. O pânico dos manifestantes pagos tem origem na própria casa. Na eleição de 2016, surgiu o rumor de que operativos russos estavam disseminando desinformação deliberada para influenciar a política dos Estados Unidos. Achou que já tínhamos encerrado o assunto Rússia? O governo russo e as conspirações são como manteiga de amendoim e espionagem. Em 2018, o Senado dos Estados Unidos relatou que campanhas de desinformação russas atingiram o YouTube, Tumblr, Instagram, PayPal, Facebook e Twitter em 2016 para disseminar propaganda. O relatório do projeto de propaganda computacional da Universidade de Oxford vinculou campanhas à Internet Research Agency, uma empresa russa alegada pela Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos como uma fazenda de trolls com laços com o governo russo. As campanhas envolviam disseminação de desinformação sobre o processo eleitoral e mensagens incentivando conservadores a apoiar Trump na eleição. Por alguns anos, a máquina de desinformação russa focou sua atenção na guerra na Ucrânia. A campanha usou alegações de laboratórios de guerra bacteriológica secretos e nazistas infiltrados na Ucrânia para diminuir o apoio americano à Ucrânia. Contudo, em 2024, os esforços para interferir nas eleições americanas continuam. Eles apenas assumiram uma nova forma. A Associated Press News relatou em 1º de março de 2024 que mídia estatal russa e contas online associadas ao Kremlin disseminavam desinformação sobre imigração e criminalidade de imigrantes para provocar medo em relação à fronteira mexicana. Essas postagens foram rotuladas como enganosas ou totalmente falsas. Uma campanha conhecida como Doppelganger continuou a prosperar no Facebook praticamente sem controle, mesmo após ser exposta em 2022 e sancionada pela União Europeia. Esta campanha não se concentra nos cidadãos dos Estados Unidos, mas sim nos eleitores europeus, atraindo a atenção das autoridades francesas e alemãs. O ministro francês para Assuntos Europeus, Jean-Noël Barrot, falou sobre o assunto dizendo: "Nas últimas 6 semanas não houve uma semana sem uma campanha de desinformação coordenada afetando a França." A campanha consistiu principalmente na compra e promoção de anúncios políticos por sósias no Facebook, usando milhares de páginas falsas.
A Meta prometeu revisar as páginas, mas a desinformação surge mais rápido do que a remoção. O primeiro-ministro belga Alexander Ducrot comentou sobre o problema. Segundo nossos serviços de inteligência, as metas de Moscou são claras: ajudar a eleger mais candidatos pró-russos para o Parlamento Europeu e reforçar a narrativa pró-russa nessa instituição. Apenas o tempo confirmará o sucesso desses esforços e se as redes sociais conseguirão eliminar as campanhas generalizadas. Agora para algo totalmente diferente e menos estressante. Uma teoria da conspiração engraçada é aquela que quase ninguém acredita. O movimento paródico Birds Aren't Real, popularizado por um vídeo Vine, insiste que todos os pássaros nos Estados Unidos foram exterminados pela administração Reagan e trocados por espiões monitorando nossos movimentos. Não se preocupe, não vamos dizer que o pombo na sua janela é um drone espião. Mas o governo dos Estados Unidos usar animais como espiões não é tão absurdo. Na década de 60, a Agência Central de Inteligência buscava um método inovador para espionar embaixadas soviéticas. Então eles usaram pássaros? Claro que não, não seja absurdo. Eles usaram gatos. A Operação Acoustic Kitty, da Agência Central de Inteligência, planejava transformar gatos em equipamentos espiões. Isso seria realizado implantando um microfone na orelha do gato e um transmissor na base de seu crânio. Uma vez que o gato estivesse suficientemente grampeado, e provavelmente bastante irritado também, ele seria treinado para se sentar perto de oficiais estrangeiros e gravar suas conversas. Você sabe que os gatos são famosos por sua facilidade de treinamento, certo? Ah, o que é isso? É o contrário? Isso explicaria o péssimo resultado do único teste oficial. A Agência Central de Inteligência preparou um gato acústico, levou-o ao parque, deixando-o gravar a conversa entre dois homens sentados em um banco. Em vez de ficar parado, o gato saiu para a rua, onde infelizmente foi atingido por um táxi. O projeto do gato acústico foi logo abandonado, mas a Agência Central de Inteligência não desistiu de transformar animais em espiões. Mentimos antes. Conspirações estão presentes até no Infographics Show. Na Guerra Fria, existiam de fato espiões pássaros. Pombos, para ser exato. O Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Central de Inteligência criou uma câmera leve e pequena que um pombo pode carregar. A câmera foi presa a um pombo com um arnês e implantada em uma área que a Agência Central de Inteligência queria coletar mais informações. Quando o pombo voltava, as fotos já estavam prontas para análise. A Agência Central de Inteligência treinou um corvo para colocar dispositivos de escuta em parapeitos de janelas, mas não captou nenhum áudio utilizável dos dispositivos posicionados. A Agência Central de Inteligência usou animais reais e também criou falsos para espionagem. O Escritório de Tecnologias Avançadas e Programas buscando coletar amostras de água de forma discreta, desenvolveu 2 veículos subaquáticos não tripulados, semelhantes a bagres, chamados Charlie e Charlene. Peixes controlados remotamente coletariam amostras de água para a Agência Central de Inteligência inspecionar em busca de resíduos nucleares ou outras substâncias suspeitas. Os pássaros são reais, mas os insetos, será que são? Na maioria das vezes estaríamos mentindo. É como se um inseto específico não fosse real. Na década de 70, o Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Central de Inteligência criou o Insectothopter, um veículo aéreo não tripulado disfarçado de libélula. O plano inicial era camuflar o veículo aéreo não tripulado como um zangão, mas o departamento temeu a incapacidade de replicar os padrões de voo imprevisíveis das abelhas. Ademais, quem visse a abelha falsa poderia tentar espantá-la, temendo ser picado. Então foi uma libélula. O Insectothopter era um dispositivo de escuta, ou bug, com um motor pequeno que fazia suas asas baterem. Era rápido o suficiente para voar 200 metros em 60 segundos. Porém, o vento era um obstáculo inesperado para o pequeno inseto espião. O Insectothopter seria levado pelo vento em ventos cruzados acima de 5 milhas por hora. Um espião que pode ser vencido por uma brisa leve não é muito útil. Em 1947, algo estranho caiu do céu em Roswell, Novo México. Este objeto voador não identificado despertou interesse nacional, principalmente entre os que creem em vida extraterrestre. A Força Aérea dos Estados Unidos declarou que o objeto era um balão meteorológico, não um disco voador. Contudo, circulavam teorias de que era uma farsa governamental para ocultar a verdade sobre alienígenas que caíram na Terra. Bem, eles estavam certos. Provavelmente não sobre os alienígenas, mas aqueles que questionaram a versão oficial da Força Aérea estavam corretos em algo. O que caiu em Roswell não foi um balão meteorológico ou disco voador, mas propriedade do projeto Mogul.
Roger Launius, ex-curador de História Espacial no Museu Nacional do Ar e Espaço do Smithsonian, disse à revista Smithsonian que, na visão da Força Aérea, parecia melhor ter uma nave alienígena acidentada do que revelar a verdade. Então, o que era o Projeto Mogul e por que tanto segredo? O Projeto Mogul era um programa secreto do governo que lançava balões de alta altitude na ionosfera para monitorar testes nucleares russos. Os balões do Projeto Mogul foram lançados a uma altitude de 10 a 20 quilômetros para capturar a corrente de jato superior rumo à Rússia. Contudo, Launius afirmou que algo ocorreu com o balão. Ele voltou para a Terra e provavelmente se espalhou por uma vasta área. A real história de Roswell foi revelada nos anos 90, quando um representante do Novo México solicitou ao Escritório de Contabilidade Geral que pressionasse o Pentágono sobre a desclassificação de documentos de Roswell. Um relatório da Força Aérea de 1994 concluiu que Roswell provavelmente era de um balão Mogul, não recuperado anteriormente. Isso coincide com relatos de que um balão lançado no Novo México em junho de 1947 nunca foi recuperado após sua missão. Quando a Força Aérea revelou a verdade, já era tarde para reverter a situação do suposto gênio alienígena. A América estava febril por objetos voadores não identificados, e a única cura eram mais objetos voadores não identificados. Teorizando mais, especulando e buscando evidências de vida além da nossa galáxia. Muitos pensam que o encobrimento nunca acabou, e a explicação do Projeto Mogul é só outra mentira governamental. Já ouviu o ditado, só porque você é paranoico não quer dizer que não estão te seguindo? Embora não seja um conselho útil para a maioria, principalmente para o cidadão comum, parece ter sido aplicável a um dos principais escritores americanos. A. E. Hotchner, autor dos livros Papa Hemingway e Seu Mundo, escreveu no New York Times que acreditava que a trágica morte de Hemingway pode ter sido ligada à sua crença de longa data de que o Departamento Federal de Investigação estava espionando ele. Hotchner relatou um encontro com Hemingway em novembro de 1960, onde Hemingway afirmou: "É o pior inferno. O inferno mais maldito. Por terem grampeado tudo, estamos usando o carro do Duque. O meu está grampeado. Tudo está grampeado. Não posso telefonar. Interceptaram correspondência." Naquela época, parecia uma ilusão paranoica, mas a história mostrou que Hemingway estava certo sobre o Departamento Federal de Investigação espioná-lo. Na década de 80, o arquivo do Departamento Federal de Investigação sobre Hemingway foi desclassificado após Jeffrey Myers, da Universidade do Colorado, solicitar a liberdade de informação. O arquivo registrou os vínculos de Hemingway com o antifascismo, incluindo um relatório do agente especial designado para segui-lo e espioná-lo pessoalmente. O arquivo tinha mais de 120 páginas, sugerindo que Hoover e o Bureau estavam muito mais interessados em monitorar Hemingway do que qualquer um percebeu enquanto o escritor ainda estava vivo. Começamos este vídeo com a ganância corporativa, e estamos terminando com, você adivinhou, ainda mais ganância corporativa. A gasolina com chumbo costumava ser completamente normalizada, padrão para encontrar em qualquer posto de gasolina. Certamente o chumbo é altamente perigoso e ligado a inúmeros problemas de saúde. Então, como as companhias de gás poderiam não saber as possíveis consequências? Você já sabe essa próxima parte agora. Eles sabiam. Em 1921, Thomas Midley Jr., engenheiro da General Motors, descobriu um novo aditivo para prevenir a detonação ou queima irregular de combustível em motores de carros. Chumbo tetraetila, também conhecido como tetraetila de chumbo. Claro, poderiam ter usado etanol para o mesmo fim, mas como a General Motors não poderia patentear ou controlar, por que o fariam? Portanto, o tetraetila de chumbo foi escolhido, mesmo que em 1922, um executivo da DuPont o tenha classificado como extremamente tóxico, se absorvido pela pele, causando envenenamento por chumbo quase de imediato. Mesmo assim, foi ao mercado, e em fevereiro de 1923, vendeu o primeiro tanque de gasolina com chumbo. Midgley estava em casa, doente na cama, com sério envenenamento por chumbo. No ano seguinte, 5 empregados faleceram por exposição ao chumbo na refinaria da Standard Oil, em Nova Jersey, mas a venda de gasolina com chumbo prosseguiu. Um relatório do Serviço de Saúde Pública de 1926 afirmava que não havia razão para proibir a venda de gasolina com chumbo, desde que os trabalhadores fossem protegidos durante sua produção. A gasolina com chumbo foi finalmente proibida em 1996, mas até então o dano já havia sido feito a gerações inteiras de crianças expostas ao veneno.
A exposição infantil ao chumbo tem sido relacionada a danos neurológicos, hiperatividade, problemas comportamentais, dificuldades de aprendizado e até elevação na criminalidade violenta. Mesmo sem a venda de gasolina com chumbo, o chumbo permanece no ambiente, deixado para trás pelos vapores de gasolina de décadas passadas. Mas ei, ao menos os motores pararam de bater. Isso vale a pena, certo? Veja teorias da conspiração loucas que se confirmaram ou assista a este vídeo.